Meu nome é Gessel Assunção e eu vou falar sobre processadores RISC-V no contexto de sistemas embarcados. Só que as minhas palestras sempre são 95% de contexto e 5% o assunto que o pessoal pede para eu falar. Tá? Essa aqui não vai ser diferente. Vou passar um pouquinho pela história da computação, até vou repetir um pouquinho coisas que os palestrantes anteriores já falaram, mas acho que é importante a gente ter um contexto. E eu me formei na Escola Politécnica, em projeto de circuitos integrados, em 1990. Mas nos anos 80 eu trabalhei no projeto de computadores, com várias empresas. Eu tive uma empresa que infelizmente não deu certo. E em 1999 eu me mudei de São Paulo para São Carlos. Eu montei uma empresa para fazer projetos de computador para criança, onde que o microprocessador era um processador especial para a linguagem de programação Smalltalk, que é o que eu usava no meu computador. E o projeto avançou bastante, mas ainda não foi terminado. Então, começando um contexto histórico, tá? Rebobinando lá até 1936, foi onde aconteceram coisas muito importantes na computação. Em termos de... o Alan Turing publicou um paper em que ele queria saber que problemas que dá para resolver mecanicamente e que problemas não são possíveis de ser resolvidos desse jeito. E lá ele inventou um tipo de computador, que hoje nós chamamos de máquina de Turing, e a máquina universal de Turing na segunda parte do paper dele. Na mesma época, um outro pesquisador, Alonzo Church, também bolou uma máquina completamente diferente, o que a gente chama de cálculo lambda, e os dois se juntaram e descobriram que os problemas que uma máquina conseguia resolver eram exatamente os mesmos problemas que a outra máquina conseguia resolver, do ponto de vista matemático. Se você tiver um tempo infinito para resolver o seu problema e tiver uma memória infinita, tá? Não quer dizer que computadores práticos são equivalentes uns aos outros, mas pelo menos teoricamente, a não ser computadores extremamente simples, todos os computadores são equivalentes. No ano seguinte, o Claude Shannon publicou uma dissertação de mestrado, que já foi chamada da dissertação mais importante do século XX, em que ele provou que circuitos construídos com relés, circuitos de chaveamento, tais como eram usados no Bell Laboratories, que era onde ele trabalhava, podiam ser equivalentes à matemática do George Boole, a lógica booleana, ou a álgebra booleana. Então, em vez de você chutar como que você liga os circuitos para obter o resultado que você quer, ele deu uma base matemática para isso. Enquanto isso, na Alemanha, o Konrad Zuse começou a construir máquinas com circuitos de chaveamento, com relés, e queria fazer cálculos. Eu só vou mostrar alguns aspectos da história. Então, o Zuse trabalhou até o fim da Segunda Guerra Mundial, mas os computadores dele foram destruídos com bombardeios, e também como ele nunca publicou nada naquela época, só anos mais tarde, seus trabalhos não influenciaram muito. Enquanto isso, na Inglaterra, o Tommy Flowers, ele estava trabalhando no grupo que estava decifrando os códigos secretos dos nazistas. Então, eles já tinham construído uma máquina projetada pelo Alan Turing, chamado Bomb, para decifrar o código Enigma, até fizeram um filme a respeito disso. Mas aí os alemães passaram para uma máquina mais sofisticada, e o Tommy Flowers pegou e construiu uma máquina com 1.500 válvulas, que eram componentes eletrônicos que se usavam naquela época, para fabricar rádios, radares, essas coisas. E tinham pessoas que matematicamente provavam que nenhuma máquina com mais de 100 válvulas poderia funcionar continuamente. Ele construiu e funcionou. Então, provas matemáticas você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Nos Estados Unidos, na Universidade de Pensilvânia, John Walsh e o Eckert
estavam construindo uma grande máquina calculadora, um computador, só ficou pronto em 1945, 46, chamado ENIAC. E ele tinha uma característica interessante, ele fazia tudo em paralelo, mas você tinha que reconstruir a máquina para cada problema que se resolvia. Você ligava fios de um painel ao outro, e eles já estavam pensando em outras soluções mais avançadas. Só que a máquina, o projeto, para poder ser construído, ele teve que ser congelado em 1943. Então, enquanto eles construíam essa máquina, eles pensando como seriam as máquinas do futuro. Já a IBM construiu para a Universidade de Harvard, também usando circuito de chaveamento eletromecânico, o Harvard Mark I. E dessa organização que eu queria destacar é que o John von Neumann, que era um matemático muito famoso daquela época, um dos fundadores da mecânica quântica, criador da teoria de jogos e muitas outras coisas, ele ficou sabendo do projeto ENIAC e no finzinho ele se envolveu e ele participou das discussões sobre o futuro computador. Eles iam chamar de EDVAC. E ele colocou por escrito tudo que eles discutiram, escreveu um relatório e, em função disso, como a maioria dos computadores seguem esse modelo, eles são conhecidos como arquitetura de von Neumann, apesar que não foi ele que bolou, foi o grupo. Ele também é conhecido como arquitetura EDVAC, que era o nome do relatório, ou também arquitetura de Princeton, porque o John von Neumann era ligado a Princeton e lá ele construiu uma máquina dessas. A grande característica é que você tinha uma memória onde os programas e os dados estavam misturados. Então, se algo era programa ou dado, dependia só do contexto. E daí isso permitia fazer bastante coisas interessantes. Uma das características interessantes é que a tecnologia que você usa para fazer a unidade de controle, a unidade aritmética, ou as entradas e saídas, podem ser completamente diferentes da tecnologia de memória. Então você poderia, por exemplo, usar tubos de mercúrio para a memória e válvulas para a unidade de controle. Ou você podia usar anéis de ferrite para a memória e transistores para o processador. Ou, hoje em dia, a gente constrói a memória com o que a gente chama de memória dinâmica, que é fabricado num tipo de fábrica e usa um tipo de chips, e o processador é fabricado numa fábrica diferente, que usa circuitos transistores também, mas circuitos lógicos. Enquanto isso, o projeto que o Mark I, que a IBM construiu para a Universidade de Harvard, coordenado pelo professor Aiken, ele tinha uma memória completamente diferente de programas da memória de instruções. Tá? Então isso ficou conhecido como arquitetura de Harvard. No caso do Mark I, era uma fita perfurada com 24 colunas, a memória de instruções, e a memória de dados era feita com relés. Então, no caso, você tinha duas tecnologias completamente diferentes das duas memórias. Tá? Mesmo numa arquitetura von Neumann, se você pegar a memória e dividir em bancos, cada banco pode ter uma tecnologia diferente. Você pode ter um banco de memória SRAM, né, memória estática, e outro banco de memória flash. Então, isso não é problema. Eu vou pular. A gente vai pular a maior parte da história que não interessa. Não que não esteja acontecendo muita coisa, que esse slide está em branco, tá? Mas acontece que estava muito... Esses anos, os primeiros computadores foram construídos, por exemplo, o Maurice Wilkes, que aparece lá na foto, ele está olhando uma memória construída com tubos de mercúrio, que, na verdade, o computador é aqui de 49, chamado EDSAC. Mas, em 51, ele publicou um paper que ele falou: os computadores não são equivalentes, eles não podem um simular o outro, por que eu não posso construir um simples computador Harvard e ter um programinha que simula um computador von Neumann bem complicado, que é o que eu quero? Em vez de construir esse computador complicado e gastar centenas de milhares de válvulas, tá, eu posso fazer um computadorzinho bem simples. Então isso a gente chama de microprogramação. É onde o computador
tem o que a gente chama de microprograma, uma pequena memóriazinha ROM, tá? E ele está simulando um computador complexo. Isso tem consequências lá para frente. Vou pular umas 3 décadas, uma década e pouco aqui. Até 64. Muita coisa aconteceu nesses anos que eu pulei, mas aqui a IBM, em 1964, lançou um computador, que é uma família de computadores, chamado IBM 360. Que até então ela tinha vários tipos de computadores completamente incompatíveis uns com outros. Computadores para aplicações científicas, computadores para negócios. Bom, e daí eles resolveram o seguinte: a gente não tem essa história de microprogramação, por que a gente não pode construir um computador baratinho, um computador médio, um computador super rápido e caro, e eles todos simularem o mesmo computador? De modo que os programas dos usuários podem passar de uma máquina para outra. Então aqui foi onde surgiu a arquitetura de computador. Pela primeira vez, em vez das instruções serem definidas por essa máquina que foi construída, eles primeiro bolaram a arquitetura como uma coisa que podia existir independentemente. É um livro que explica quais são as instruções, quais são os registradores, e depois sentaram e construíram. Então, acho que foram 5 máquinas inicialmente, depois teve... Inclusive, essa arquitetura existe até hoje. Tá? Se você comprar o último Z15 da IBM, que ela lançou o ano passado, e você pegar um binário que rodava nesse primeiro IBM 360, ele vai rodar esse binário nessa máquina atual. No ano seguinte, uma empresa chamada Digital Equipment Corporation, DEC, ela vinha lançando uma série de computadores com o nome PDP, Program Data Processor, porque quando eles tentaram arranjar dinheiro para abrir a empresa e falaram que iam fazer computador, os investidores falaram: não, ninguém consegue competir com a IBM, façam outra coisa. Eles falaram: tá bom, nós não vamos fazer computador, nós vamos fazer os Program Data Processors. Tá bom, isso a gente financia. Então eles lançaram, acho que foi em 59, o PDP-1, daí teve uma série de famílias. O que foi interessante é que esse era um computador pequenininho. Bom, fisicamente ele era meio grande, meio tipo uma geladeira aí, mas ele tinha só 12 bits e só 4.000 palavras de memória de 12 bits e tudo mais. E o que foi interessante é que aqui surgiram os computadores embarcados, ou, como dizem os portugueses, embebidos. Então, aqui, em vez de você vender o computador como um produto, você vende um produto grande, e uma das peças desse seu produto é um computador, certo? Então, o PDP-8, você podia comprar uma Fresna automática, e se você abrisse lá os gabinetes, dentro dele tinha escondido num canto lá um PDP-8 que estava controlando tudo isso. Então, isso são sistemas embarcados, que é o assunto que nós estamos falando. Aqui tem uma linha embaixo que foi um sistema chamado Unix, começou a ser criado em 69. Eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Mas o que foi interessante, em 71, saiu o primeiro processador disponível para o público. Já havia outros microprocessadores antes, mas esse era o primeiro que você podia ir e comprar. É um processador de 4 bits da Intel, chamado 4004, originalmente feito por uma firma japonesa chamada Busicom, para fazer uma calculadora. Mas daí a Busicom estava precisando de dinheiro, daí eles falaram: a gente não cobra a nossa taxa de desenvolvimento se você deixar a gente vender para outras pessoas. Eles falam: tudo bem, então se tornou disponível. O que é interessante disso, a Texas Instruments também fez um chip bem parecido, e em 74 ela resolveu integrar, ela fez o primeiro microcontrolador, tá? O TMS-1000, que inclusive foi usado em muitos brinquedos ao longo dos anos 70, início dos anos 80 e tudo mais. É um processadorzinho simples de 4 bits, mas ele tem a ROM dentro, com um programa, tem uma pequena RAM, tem os que a gente chama de General Purpose I/O, os pininhos de entrada e saída. Então, um microcontrolador completo.
Aqui, o Unix, que já vinha sendo desenvolvido em Assembler, eles resolveram reescrever, eles criaram a linguagem C para ele, resolveram reescrever a linguagem C. O que é interessante é que eu falei que o microcódigo permitia você construir uma máquina arbitrariamente complexa. Então, nos anos 70, o pessoal tinha o sonho, eles reclamavam do que eles chamavam de gap semântico. A linguagem que eu quero programar de alto nível está aqui. O meu hardware está aqui embaixo. E agora, vou ter que fazer um compilador ultra complicado para compilar. E se a minha máquina, em vez de fosse baixo nível, fosse uma máquina de alto nível? Então, eu não vou entrar nisso, mas teve muitos projetos bem complexos, de fazer máquinas absurdamente complexas, de modo que o compilador, você estaria praticamente programando em alto nível, em vez de Assembler. Aqui, eles fizeram o contrário. A linguagem C é considerado um Assembler portável. Foi uma outra maneira de reduzir o gap semântico, você baixar a linguagem de alto nível para que ela fosse quase a linguagem de máquina. Certo? Uma empresa chamada General Instruments lançou um processadorzinho com arquitetura Harvard, por isso que eu quis falar do arquitetura Harvard, da arquitetura von Neumann. O processador tinha memória de RAM, a memória de dados dele era de 8 bits, mas a memória de programa dele era de 12 bits. E ele foi se tornando lentamente cada vez mais bem sucedido, até que a General Instruments ela separou a parte dedicada a isso e lançou, em 88, virou uma firma chamada Microchip, que existe até hoje. Tá? Então a Microchip era originalmente uma divisão da General Instruments. A Intel, vendo esses microcontroladores todos, falou, não, nós temos que ter o nosso. Então ela lançou o 8048 ou 8748, que é uma arquitetura von Neumann, e tem a versão 8748 tem uma EEPROM dentro. Então você pode apagar com luz ultravioleta, por isso que você pode ver o chip pela janelinha, e gravar de novo. O 8048, a ROM é fabricada na fábrica. O Unix vinha sendo desenvolvido e, em 78, o pessoal da Universidade de Berkeley começou a aperfeiçoar, colocou parte de redes, foi melhorando. Entre a equipe que estava lá, eu vou destacar um estudante de Berkeley, o Bill Joy, que escreveu o editor VI e muitas das coisas que a gente usa hoje, quem usa Linux. Bom, isso era do lado do software. Do lado do hardware, o pessoal, aqui são dois professores, David Patterson, Carlos Sequin, da Universidade de Berkeley. Eles resolveram que os estudantes poderiam tentar projetar um chip complexo em um único semestre. Eles falaram, vamos fazer um processador. Mas não dá, o processador leva anos e anos para fazer. E se o processador fosse muito simples? Se ele tivesse um conjunto de instruções reduzidas, tá? Ele não é um conjunto reduzido de instruções, é um conjunto. Então esse é o RISC-V. Aqui são os estudantes que realmente fizeram um trabalho, né? Que está o nome deles um pouquinho cortado. E mais tarde, aqui dois outros estudantes fizeram o RISC-II, que teve uma série de aperfeiçoamentos. E isso aqui se tornou possível porque as memórias tinham baixado muito de custo. Então o fato que os programas em vez de você ter um microcódigo, agora você programava diretamente nas instruções primitivas, daí ocupava muita memória, mas as memórias agora eram baratas e o número de transistores estava aumentando, então tornou possível eles fazerem um processador de 32 bits. E daí, quando eles fizeram benchmarks, eles provaram que o processador deles era mais rápido do que a maioria dos concorrentes comerciais, que tinham levado anos e tudo mais, e eram super complexos. Baseado nisso, e num trabalho que a IBM tinha feito, chamado IBM 801, desculpa, na década de 70, o professor John Hennessy e os estudantes dele começaram a construir um processador MIPS, Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages, na Universidade de Stanford. E, eventualmente, ele saiu da universidade e lançou isso como um chip comercial.
E mais tarde ele colaborou com David Patterson e lançaram dois livros bem famosos. Não sei o título em português, existe em português a edição, Computer Architecture, a Quantitative Approach, em que eles falaram o seguinte, porque eles ficaram meio chocados como funcionou bem o projeto deles. E daí eles foram medir por quê. Daí eles falaram, nossa, todo mundo projeta porque acha que isso vai ser bom, acha que vai ser... Se você sentar e medir, dar benchmark, se você vê quantos ciclos é gasto nisso, quantos ciclos é gasto naquilo, daí você vai ver que a maioria da complexidade piora o desempenho, não ajuda o desempenho. Então, processadores simples como o MIPS ou como o RISC são melhores resultados. Aqui, outros estudantes do David Patterson fizeram o Smalltalk on a RISC. Eles resolveram ver se o RISC só ajudava linguagens como C ou se uma linguagem complexa como Smalltalk, que é a que eu uso no meu projeto, ajudaria. Então, essa aqui é a equipe que trabalhou nisso. Aqui saiu da universidade e formou uma empresa e lançou o MIPS R2000 como um produto. E, enquanto isso, uma pequena empresa que tinha tido bastante sucesso na Inglaterra, ela lançou um micro que era o micro oficial da BBC lá. E eles tinham feito uma série de projetos e daí eles queriam fazer um sucessor, que eles usavam um processador de 8 bits, 6502. E daí eles testaram todos os processadores de 16 bits disponíveis no mercado e não gostaram nenhum deles. Daí o Herman Hauser, o chefe da empresa, passou para Sophie Wilson e para o Steve Ferber os papers do RISC-V. E daí falou, escuta, isso aqui é bem simples, será que a gente não poderia fazer na nossa empresa? Então eles fizeram o Acorn RISC Machine 1, depois o Acorn RISC Machine 2. E, ao contrário por exemplo, o RISC-1, o RISC-2 eventualmente virou o processador Spark da Sun. E eram todos voltados para máquinas caríssimas de alto desempenho. O processador MIPS também. A USP, lá em São Paulo, comprou em 92, com o MIPS R3000, custava $500 mil, maquininha. E o pessoal do ARM queria baixo custo, eles queriam substituir o micro que era colocado nas escolas. Então, um efeito colateral é que ele consumia muito menos energia que os concorrentes. Tá? E dessa série de projetos da Universidade de Berkeley, o RISC-4, o SPUR, foi construído para testar o que acontece quando você liga vários processadores numa única placa e para rodar a linguagem Lisp. Tá? Esse aqui é o grupo de estudantes que estavam desenvolvendo. E nós só vamos ver em 2010 essa linha retomar aqui, que é o assunto dessa palestra, na verdade. E em 91, um estudante na Universidade da Finlândia, lá, de Helsinki, Linus Torvalds, estava brincando de escrever um sistema operacional para computadores PC 386. Tá? Ele fez um clone de Unix, que ficou conhecido como Linux, que é o sistema. Se vocês não se tocaram, vocês vão ouvir muito isso aí. Um estudante fez, um grupo de estudantes fez. Tá? Quase tudo que a gente tem hoje é graças a estudantes. Então, pense que estudantes não podem fazer nada. Aqui, mais dois estudantes. Esses aqui são da Noruega. Tá? Nem vou tentar pronunciar o nome dele, o Alf e o Vergard. Tá? E a tese deles, em 1992, foi um processadorzinho para ser microcontrolador, usando a arquitetura RISC. Só que eles fizeram um RISC Harvard. Então, a memória era de 8 bits, a memória de dados era de 8 bits, e a memória de endereços era 16, de instruções era 16 bits. Originalmente eles chamaram de micro RISC, mas logo virou Alf and Vergard's RISC. E em 95 eles estavam fabricando na própria Noruega, daí eles fizeram uma parceria com a Atmel. A Atmel comprou e daí chamou AVR8, tá? Que é o processador que tem dentro da maioria dos Arduinos. Então foi um grupo de estudantes como tese deles, de projeto de formatura e doutorado, acho. É isso. O primeiro
a VR8 da Atmel. E esse aqui foi o primeiro grande sucesso, o AT9S 1200, era pequenininho, tinha um modelo de 16 pinos e tudo mais. Esse aqui era um de 40 pinos. E eles lançaram umas plaquinhas de envolvimento. Tinha uma plaquinha, acho que STK 500, coisa assim. E, enquanto isso, aqui aconteceu um negócio muito interessante com a ARM, que ela vinha desenvolvendo uma série de processadores, eu nem mencionei, mas esse aqui, na verdade, esse aqui e o antecessor deles, eles estavam tendo bastante sucesso em aplicações embarcadas. E uma aplicação que era parecida com embarcada era celulares. O pessoal da Nokia queria usar o ARM, mas viu que eles, como as instruções RISC são gordas, eles iam gastar muito dinheiro para colocar memória flash para as instruções. Daí o pessoal da ARM falou, e se a gente tivesse instruções de 16 bits em vez de 32 bits? Então eles lançaram um conjunto de instruções chamado Thumb, que é esse T aqui. Então você pode ter instruções 32 bits ou instruções 16 bits, e pode chavear entre elas. E com isso, então, em vez de usar um PIC, em vez de usar um AVR, em vez de usar um 8048, como os celulares que vieram antes, eles puderam, de repente, usar um processador de 32 bits. E, de repente, você podia rodar aplicações mais sérias dentro do seu celular. Aqui que lançaram em 2001 o ATmega 8, que foi usado no primeiro Arduino serial. Então, vamos olhar aqui. Aqui é uma reunião recente dos criadores do Arduino. Tá? Então, mais à direita, o Máximo Banzi era o professor. E ele tinha, isso aqui já foi falado todo nas palestras anteriores, certo? Então, tinha 2 estudantes que tinham feito o sistema Processing, que é para fazer o ambiente gráfico, e tinha esses 3 estudantes que tinham feito wiring, para você poder programar de maneira mais fácil o microcontrolador. Só que, até então, eles vinham programando numa placa chamada Basic Stamp, que era basicamente um 8048 programado com um interpretador de BASIC. Eles falaram, não, é muito caro. Que tal se a gente fizesse essa plaquinha aqui, baratinha? Então foi o que eles fizeram. Então começou o projeto Arduino dentro de uma universidade lá na Itália. Outros 3 estudantes. Aqui era passado a limpo. Então aqui você tinha que ligar na porta serial. Depois vieram as versões que ligam na USB. Certo? Como o Uno. E em 2010, um grupo de estudantes, trabalhando com David Patterson, lá na Universidade de Berkeley, eles queriam estudar um coprocessador vetorial. Só que esse coprocessador tinha que ser ligado a um processador principal para funcionar. Daí eles falaram, que processador que nós vamos usar? Daí eles falaram, será que podemos usar um x86? Será que podemos usar um ARM e tudo mais? Daí eles resolveram que seria melhor, seria mais fácil eles fazerem o deles. Falaram, a gente tem aqueles 4 RISCs que já fizemos lá na décadas passadas. Não podemos passar limpo um deles? Então, basicamente, eles criaram o RISC-V. Ele eu diria que é uma evolução que, quando o Patterson e o Hensey se juntaram para escrever um livro, cada um tinha feito um processador bem diferente. Então, eles fizeram passaram a limpo o processador MIPS, criaram um processador chamado DLX para ser usado no livro deles. Mas era bem parecido com o MIPS. Daí o pessoal falou, a gente podia passar limpo esse DLX e criar o RISC-V. A gente já tem o RISC 1, 2, 3 e 4, agora é o 5. Tá? E daí eles falaram o seguinte, só que cada projeto nosso precisa de coisas diferentes. Então, que tal se a gente tivesse um conjunto básico de instruções, é o conjunto chamado I, tá? E pode ser, daí eles chamaram RV32I, se fosse 32 bits,
RV64i, se fosse de 64 bits, e no futuro pode até ter o RV128i. Então, é mais ou menos 37 instruções só, é bem simples. A codificação delas é meio chata, porque, baseado nas experiências anteriores, eles acharam que era mais fácil o compilador embaralhar as instruções para facilitar a vida do hardware, para o hardware poder achar onde estão os campos imediatos. Então, é meio chatinho. Então, são as instruções básicas. Daí, tem uma série de extensões que são opcionais. Seu processador pode implementar ou não implementar. Daí, as ferramentas de software, o GCC, da vida e tudo mais, tem que se adaptar, certo? Então, a extensão C são instruções de 16 bits. Só que, em vez de serem remendadas, como são as instruções thumb, elas já foram boladas logo de cara. Então, elas se encaixam bem. Então, se você tiver a extensão C, o seu código tende a ser tão eficiente quanto um processador complexo como o x86 ou até o ARM thumb, etc. Então, essa é uma extensão opcional, mas que daí, se você tiver, diminui bastante o código. Daí tem um hardwarezinho bem simples que pega essa instrução de 16 bits e expande em 32 bits. Então, para cada instrução possível de 16 bits, tem uma de 32 bits. Então, o resto do seu processador nem precisa ser modificado, é só um bloquinho que você coloca bem no comecinho do seu processador, e daí você tem essa extensão. A extensão M, lá do outro lado, ela é multiplicadores. Então, as instruções I não incluem multiplicação, porque o hardware de multiplicação costuma ser bem grande. É quase, se você tiver um microcontrolador muito simples, o multiplicador ocupa quase tanto a área no silício quanto o resto do seu processador. Então, é opcional, se você quiser. A extensão A são instruções atômicas, que você precisa se você tiver 2 ou mais processadores, certo? Então, para eles coordenarem o uso de uma memória partilhada. Então, se você não tiver mais de 2 processadores, não tem por que ter essa extensão A. A instrução F são ponto flutuante de 32 bits. A instrução D é ponto flutuante de 64 bits. E a instrução Q, extensão Q, são ponto flutuante de 128 bits. Então, se você quiser ter ponto flutuante, é opcional, senão você faz por software. Tá? A instrução V são vetoriais. Tá? Então, elas são mais ou menos equivalentes às instruções avançadas da ARM, do x86, mas o modelo é mais inspirado nos supercomputadores Cray. Então, essa foi uma das recentemente retificadas, estão saindo os primeiros processadores com essa extensão. Tá? A instrução P é parecido com o vetorial, ele permite você dividir os registradores em vários números e operar em todos eles em paralelo, mas daí é um pouco mais tradicional. A gente chama... não tem registradores vetoriais que costumam ser de 4.096 bits ou coisa que vale. Tá? A instrução J seria para linguagens como Java, JavaScript, Lisp, Smalltalk. Está sendo definida ainda. Eu participo desse grupo. A gente tem discussões cada 15 dias. 2 segundas-feiras por mês, uma reunião de 1 hora. E eu não estou gostando muito como está avançando, mas vamos ver. T, acho que ninguém nem começou a trabalhar na extensão T, seria para memória transacional. E isso, acima dessa linha, são as instruções que você precisa para rodar programas de usuário. Se você quiser rodar um sistema operacional tipo Unix, daí existe a especificação privilegiada. Então vamos ver um pouquinho o timing disso aqui. Tá? Em 2012, um projeto que já vinha rolando desde 2006, aqui no caso não é um estudante, mas o Eben Upton estava ajudando nas admissões da Universidade de Cambridge. E ele reparou que os estudantes, em 2006, conheciam menos de computação do que os estudantes de 96. Então, como que pode o negócio regredir? Daí ele viu que os estudantes que entraram em 96, quando crianças, tinham computador em casa, lá, o Sinclair, Spectrum, o BBC Micro, etc, etc.
Enquanto os que entraram em 2006 tinham computadores PC em casa, que era da família. Que eles não podiam mexer, não podiam ver o que tinha dentro, entendeu? Então eles falam, então que tal se as crianças tiverem um computadorzinho que seja tão barato que os pais não fiquem chocados se ela queimar o computador. Tá? Então esse é o objetivo do Raspberry Pi, colocar na mão das crianças um computador que daí elas podem aprender como elas aprendiam nos anos 80. Certo? E aqui, usando o processador ARM. O primeiro protótipo, em 2006, era como se fosse dois Arduinos ligados um no outro. Um rodando um interpretador para a linguagem Python e o outro gerando vídeo de uma televisão. Mas depois eles evoluíram aqui já completamente diferente. Em 2014, rodamos Linux no RISC-V pela primeira vez. Enquanto isso, uma firma chinesa chamada Espressif lançou um processador chamado ESP8266 que tinha Bluetooth e Wi-Fi embutido. Então, de repente, até então, microcontroladores não tinham isso. O grande problema é que você até podia comprar um chip e ligar. Só que daí você tinha que certificar o seu produto. Tá? Aqui no Brasil, seu produto tinha que ser estudado pela Anatel e ela podia autorizar ou não você fabricar. Ao incluir dentro do produto, então agora é problema da Espressif. Então, se você compra deles, tá? O seu Wi-Fi já está aprovado pela Anatel. Você já põe lá no seu Internet of Things. Então, isso revolucionou completamente. Os três estudantes principais do David Patterson, o Lee, esse outro Isaac, não sei pronunciar o nome, o Waterman, eles saíram de Berkeley e criaram uma firma chamada Sci5 para comercializar a tecnologia. E logo em seguida, eles lançaram a primeira plaquinha deles com um microcontrolador baseado no Sci5 que tem a pinagem do Arduino. Tá? Então você vê, ele liga aqui na USB, você roda o ambiente de programação do Arduino. Então era um Arduino, só que era um Arduino que usava RISC-V em vez de Atmel. E todas as plaquinhas você podia encaixar aqui, a pinagem é compatível, inclusive essa pequena errinho aqui. Enquanto isso, eles resolveram criar uma fundação. Então aqui algumas das pessoas que são membros dessa fundação. Certo? E a Espressif lançou o sucessor, o ESP32, que já foi mencionado bastante aqui, certo? Que é super popular, um processador bastante potente. Em 2018, eles finalmente ratificaram as instruções privilegiadas. Tá? E então, a partir daqui já está bem mais estável para você construir uma máquina. Mas até agora, o grosso dos lançamentos, aqui estou mostrando em 2019 várias plaquinhas lançadas por uma empresa chinesa para fazer IoT com inteligência artificial. Então tem um RISC-V, mas também tem um aceleradorzinho de aprendizagem de máquina. Tá? Eles lançaram várias. E, na verdade, esse slide aqui ia ficar super lotado se eu mostrasse tudo que foi lançado de RISC-V. E aqui estaria mais lotado ainda. Então, seria um catálogo gigante de placas que estão disponíveis. Placas um pouco mais sérias, que dá para até fazer um desktop, placas de nível de Raspberry Pi, microcontroladores, tudo com RISC-V. Então está no ascendente. Mas eu queria destacar que em 2021 a Raspberry Pi vinha fabricando plaquinhas que era um computador completo chamado Linux, rodando Linux, com um chip fabricado pela Qualcomm, né? Que é? Ou é Broadcom? Nunca me lembro qual que é. Bom, tanto faz, mas aqui eles resolveram projetar seu próprio chip. Inclusive, logo depois veio a pandemia e faltou chips, e eles eram um dos únicos que tinham em estoque. Então, eles conseguiram conquistar bastante projetos ao longo de 2022, por ter o chip. Eles estavam vendendo por 70 centavos de dólar cada um, então bastante razoável. A plaquinha era $5, a plaquinha que o Lucas Test mostrou. E tem dois processadores ARM, tem 240 kilobytes de memória.
E ele tem ele tem 2 blocos, cada um com 4 macroestados infinitos. Então você consegue fazer formas de onda bastante complexas sem nenhum software rodando nos ARMs. Então é o que eles chamam de programa I/O. E então, se vocês tiverem perguntas, era o que eu queria apresentar. Boa tarde. Gostei da palestra, mas na verdade eu tinha mais uma pergunta, como o senhor demonstrou conhecimento nessa área de arquitetura. Eu queria saber qual que é a opinião do senhor a respeito do polêmico 8086 da Intel. 8086? Isso. Como eu falei um pouquinho em uma outra palestra, né? Não, foi no seu curso, né, que eu falei de manhã. Tá. Na verdade, ele tinha um problema muito sério, que quando ele foi projetado, a linguagem C não era popular ainda. E 8086 era incompatível com a linguagem C, por dividir a memória em segmentos, e não é assim que a linguagem C gosta. Então, o pessoal teve que fazer remendos. Então, você tinha cada computador C para 8086 era incompatível com os outros, e incompatível com computador VAX, com computador 68000, tudo mais. Você tinha near pointer, far jump. Felizmente eles consertaram isso no 386, quando eles aumentaram de 16 para 32 bits. Daí o 386 perfeito para rodar Unix, perfeito para rodar C. Então foi um negócio que durou de 78, onde o 86 foi criado, até 85, quando o 386 finalmente surgiu. Então foi uma época que, se a Intel não tivesse resolvido isso, talvez o processador dele não poderia ter continuado a ser relevante até hoje. Agora, não sei, eu falei que o pessoal estava tentando fechar o gap semântico nos anos 70. O projeto verdadeiro da Intel foi lançado só em 81, mas ele começou em 75, chamava IAPX 432. Foi o primeiro processador de 32 bits da Intel. Só que se você for no site deles, eles vão falar que não existiu. Eles fingem que não querem saber. E esse processador era para rodar a linguagem ADA. E era todo orientado a objetos, tinha segurança total. Se a gente, infelizmente, como a gente não foi nessa direção, o mundo da informática seria completamente diferente hoje, porque a gente sabia como fazer coisas seguras, só que o público não estava disposto a pagar. Então nós terminamos com a informática que nós temos hoje, que tem falhas. Só que como eles viram que 75, 76, 77, viram que o projeto ia demorar, daí eles pegaram um cara que eles tinham contratado para fazer os manuais e falou: você não consegue fazer uma arquitetura, pegar o 8080, que é o nosso processador principal, e fazer uma versão de 6 bits? Assim o pessoal tem algo para comprar enquanto eles esperam o 432 chegar. Então ele fez acho que foram 2 semanas, coisa assim. Então não foi um projeto assim, 8086, foi um quebra-galho para você ter algo enquanto esperava o 432. Mas quando o 432 finalmente chegou em 81, daí o pessoal comparou com o processador 8086, era mais lento do que o 8086 e era bem mais lento do que o processador RISC-1. Daí que o RISC começou a dominar, porque era o processador mais complexo que você poderia imaginar, era o 432. Então, se o processador, que era o sistema oposto, simples, conseguia ser 5 vezes mais rápido, para que fazer super complexo, né? Então, basicamente, o 432 e o VAX são considerados os processadores mais complexos. Tanto é que, em reação, para explicar que um processador não era RISC, eles inventaram o termo CISC, Complex Instruction Set Computer, que é um termo que não existia antes, mas eles falam, né? Nós somos o RISC, vocês são o CISC. E daí esse 432 aí meio que acabou com o interesse para o pessoal nos anos 90, 80, 90, todo mundo queria fazer RISC. Obrigado.
Não, tá desligado. Boa tarde. Eu comecei a programar essas coisas também, essas questões de arquitetura lá no 8051. Aqui na faculdade a gente também aprende em alguns outros microcontroladores. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre qual seria uma arquitetura interessante para professores começarem a ensinar os alunos, assim, que não seja tão complexa, mas que também aborde vários assuntos de computação em si. Inclusive, o Mário Gaziro e o Eduardo Simões me pediram uma ajuda alguns anos atrás para escrever um livro de arquitetura. E eu tentei convencê-los a gente fazer a segunda metade do livro ser sobre o RISC-V. A primeira metade era sobre um processador chamado AP9, desenvolvido pelo professor Simões, mas era 16 bits. Então, os alunos queriam criar jogos meio complicados, não cabia. Eu falei, então, vou fazer a segunda metade ser o RISC-V. Naquela época ainda não tinha saído nem o primeiro livro sobre o RISC-V, o nosso seria o primeiro se tivesse feito, né? Mas eles não gostaram muito. Eles falaram que os alunos não aceitam aprender dois processadores diferentes. Eu falei, o aluno está aqui para aprender o máximo de alternativas diferentes. Quanto mais alternativas você conhece, se você só conhece... Se você tem uma criança que nunca viu nenhum animal do mundo, fora um gato, você pedir para ela imaginar um animal diferente, o que ela vai desenhar? Vai desenhar um gato, né? Só quem viu dúzias de animais diferentes vai conseguir imaginar um que nem existe, que é completamente diferente. Então, achei a atitude meio estranha, mas eles não quiseram. Então eu acho que é razoavelmente simples. O Lucas Task, num dos live streaming dele lá no Twitch, ele sentou um terminal, escreveu em Verilog, ele criou um processador RISC-V ao vivo, em 3 horas lá, sentado na frente da câmera ao vivo. Então, é razoável. Eu acho que poderia ser melhor. Um problema em termos didáticos é que o RISC-V normal tem 32 registradores, de 32 bits cada. Então, quando você faz um simulador roda, é muita coisa na tela. Então, se tiver 8 registradores, processadorzinho menor, a única vantagem é essa. Agora, outra coisa é se os alunos vão programar em Assembler, porque se eles forem programar em C, daí qualquer processador serve, né? Quando você troca o ATmega por um ARM, depois troca por RISC-V, você não nota se você está programando em C, não faz diferença nenhuma, né? Mas eu recomendaria como uma boa opção, especialmente agora que saíram bastante livros. Tem bastante material. Se você colocar online RISC-V Simulator, por exemplo, você acha uma dúzia, assim, que você pode usar numa aula, coisa assim, entendeu? Um que mostra o pipeline e tudo mais, tal. Então, acho que, no momento, é uma boa opção. Obrigado. Bom, gente, então agradecer novamente a palestra do GCEL.